Me mandaram um vídeo desse cara dizendo que o aumento de imposto no Brasil não levaria o rico a fugir. Eu achei que seria legal dedicar esse primeiro episódio pra gente falar sobre esse assunto. Aí falar imposto sobre herança. Vão taxar agora os super ricos. Vamos fugir do Brasil. Vai fugir pra onde? Imposto sobre herança no Brasil é entre 1% e 8%. Vamos aumentar isso aí pra 20%. Vamos triplicar. Vamos pra 20 e tantos por cento, 30%. Vou fugir pra onde? Vai fugir pros Estados Unidos. Lá é 40%. Você vai fugir pra onde? Pra Alemanha. Na Alemanha é 50%. Você vai fugir pra França. Pra França é 60%. Então, esse terrorismo de se subir, eu vou fugir do país, não vai fugir nada. Não vai fugir nada. E eu concordo, cara. Aumento de imposto não significa necessariamente que o rico vai fugir. Mas isso não significa que ele não vai fugir porque lá fora é mais alto e aqui é mais baixo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar que os ricos fogem quando o imposto aumenta e por que compensaria pra você que é rico fugir pra países como Estados Unidos e França se esse imposto de herança aumentasse por aqui. Mas antes da gente falar sobre o que o rico faria, galera, vamos falar sobre o que é o rico. Porque se a gente começa a falar sobre o que o rico faria sem definir o que é o rico, a gente fica naquelas discussões aleatórias infinitas. Se o rico é o cara que ganha mais de 5 mil reais, se o rico é o cara que é bilionário, se o rico é o cara que é milionário. E esse tipo de discussão não chega a lugar nenhum. Pra mim, essa definição, ela geralmente pode vir de dois cenários: da renda e do patrimônio, só que analisados ao extremo. A verdade é que a renda é uma forma complicada de medir riqueza quando a gente analisa ela sozinha, porque você tem muitas pessoas que têm uma alta renda, porém elas não economizam nada, e se amanhã elas perderem o emprego, sofrerem um acidente, forem demitidas e elas se tornam pobres da noite pro dia, é claro que esse cara não é pobre, mas esse cara também não é o ricaça, né, que a gente tá falando aqui. Esse é aquele cara que a gente chama de dublê do rico. É o cara que ganha muito dinheiro, CEO, médico, etc, mas ao mesmo tempo ele não tem nada guardado e ele tá a um passo de enfrentar os desafios da classe média. Então a gente tem que levar também em consideração o patrimônio. Eu particularmente considero rico no Brasil, caso os números do IBGE estejam corretos, a pessoa que tem acima de 4,6 milhões em patrimônio. Porque esse cara tem um patrimônio mais alto do que 99% da população. Mas se você tem mais de 26 milhões em patrimônio, você tá acima de 99,9% da população. E se você tem 151 milhões, você é mais rico do que 99,99% da população. E para ser ultra rico, o 0,0001%, você teria que ter 270 milhões de reais patrimônio. Mas não é só o patrimônio que basta, não. Tem que ser uma mistura de patrimônio mais renda. Porque também, se você só tiver patrimônio e o imposto for cobrado sobre o patrimônio, tecnicamente você tem que vender parte do seu patrimônio só pra pagar imposto. Que na prática não é algo que a gente consegue fazer todo dia, né? Esse, inclusive, foi um dos motivos que levou esse cara aqui da Noruega a se mudar quando ele teve que pagar mais imposto sobre grandes fortunas. O problema é que o salário que ele recebia era tipo de 1 milhão, só que o imposto que ele tinha que pagar anualmente era de 3 milhões, porque ele também pagava imposto sobre grandes fortunas sobre o valor total do seu patrimônio. E na Noruega, esse imposto sobre grandes fortunas, ele computava até mesmo ganhos não realizados. E aí, por exemplo, se você tinha uma ação da Apple que valia 100 reais e hoje a ação da Apple vale 200 e você tem que pagar imposto sobre grandes fortunas, você tem que pagar sobre 200. Mas se a ação da Apple é a única coisa que você tem, você é obrigado a vender a ação da Apple para poder pagar o imposto. E pior, você é obrigado também a apurar o ganho de capital nessa venda. Então, além de pagar o imposto sobre grandes fortunas, você também paga o imposto que você teve sobre o lucro. E esse patrimônio ele pode ser composto basicamente de qualquer coisa: casas, carros, investimentos financeiros, empresas, ações, fundos imobiliários, aquilo que você quiser. E é exatamente de imposto sobre o patrimônio que o José Corani, aquele cara que eu te mostrei no início do vídeo, ele estava falando que não causaria uma fuga de capital, justamente porque os outros países têm esse tipo de imposto mais alto do que o nosso. Especificamente naquele vídeo ele estava falando sobre o ITCMD, que é o imposto de herança e doação. E ele é um imposto sobre patrimônio porque ele efetivamente incide sobre o patrimônio que é doado ou sobre o patrimônio que é herdado. Se seu pai falecer, por exemplo, você vai ter que pagar ITCMD sobre o que você herdou do seu pai, e se seu pai te doar alguma coisa, você paga ITCMD sobre a parte que foi doada para você. Então, efetivamente, se seus pais aí têm 151 milhões e eles falecem e eles te deixam 151 milhões, no Brasil você paga hoje de 2 a 8%. A reforma tributária, inclusive, ela já aumentou esse imposto, ela obrigou que todos os estados devam respeitar essa progressividade, ou seja, a pessoa que recebe mais dinheiro de herança, mais patrimônio de herança, deve pagar até 8%, sendo que as pessoas que recebem menos, elas começam isentas numa faixa bem pequena normalmente e depois vão pagando
a partir de 2%. E é por causa disso, do imposto tecnicamente ser tão pequeno, de 2 a 8%, que o José Corani falou que o rico simplesmente não vai fugir se a gente duplicar ou se a gente triplicar esse imposto. Porque, cara, pensa comigo, por que esse cara que tem 151 milhões de reais vai sair do Brasil para evitar o imposto de herança e de doação, por exemplo, se aqui é de 8%, e vamos supor que a gente duplique para 16% ou triplique para 24%, para que ele vai sair daqui e ir para os Estados Unidos e pagar 40%, ou ir para a França e pagar 60%, ou ir para o Japão e pagar mais de 50%, ir para a Alemanha? Pensa nesse casal que tem 151 milhões de reais. Aqui no Brasil eles vão pagar pelo menos 12 milhões e 600 mil, na alíquota máxima atual hoje de 8%. Porém, ao se mudar para os Estados Unidos, será que o filho deles teria que pagar 40%? 60 milhões sobre o dinheiro herdado? Então não faz sentido esse casal fugir do Brasil para evitar o aumento de um imposto que lá fora vai ser maior. Só que não. A grande verdade, cara, é que esse imposto nos Estados Unidos só serve para deixar o gráfico da OCDE mais bonito e parecer mais justo, porque ele simplesmente não arrecada nada por lá. Segundo o Congressional Budget Office, os Estados Unidos arrecadaram em 3,3 trilhão de dólares em impostos, mas somente 23 bilhões ou 0,7% da arrecadação veio desse imposto sobre heranças. O próprio Gary Cohn, secretário do Donald Trump, quando ele foi presidente no primeiro mandato, falou que só paga esse imposto quem for realmente idiota. E ele tá certo, porque basicamente 99,98% da população já começa isenta desse imposto. Isso acontece porque, embora a alíquota do imposto seja absurdamente alta, ou seja, ela tributa em 40%, o que exceder $1 milhão herdados, existe uma isenção ridiculamente alta, cara. Nos Estados Unidos, 2 pais podem deixar para o filho, por exemplo, até 27 milhões de dólares em patrimônio através da herança, sem pagar 1 centavo de imposto, o que em reais, na cotação de hoje, dá algo em torno de 165 milhões de reais. Isso significa que sim, diferente do que o José Coroni falou, os Estados Unidos são uma opção viável para o rico fugir do Brasil para pagar menos imposto, inclusive hoje, em que o imposto ainda é relativamente baixo, porque eles estão no limite de isenção. O Uruguai, que eu já falei algumas vezes, também é um país que tem isenção para esse imposto sobre bens que estejam fora da jurisdição uruguaia. Com o aumento de imposto de herança de 16% para 24% para 30%, compensaria você se mudar com a sua família para qualquer país apenas para você fazer um planejamento sucessório. Isso acontece porque, ao sair do país e comunicar a sua saída fiscal, e você ainda não tiver residência em um outro país, sim, isso pode acontecer. Você pode sair do Brasil, comunicar a saída fiscal e você não ter uma residência ainda em outro país. Ou caso você estiver residente em um país isento, ao fazer a antecipação da herança, fazendo a doação daqueles 151 milhões de reais para o seu filho, você não teria que pagar 1 centavo de imposto, dependendo de como você fez essa saída fiscal e dependendo do país que você se mudou. E eu fico realmente surpreso com o pessoal dizendo que o rico não vai fugir do Brasil para pagar menos imposto, porque a gente não precisou nem subir esse imposto para 30%, 40%. A gente está no processo de subir esse imposto de 4% para 8% em São Paulo e muitos já deixaram o Brasil. Em 2024 foram 800 milionários embora. Nós fomos o 6º país que mais perdeu pessoas ricas, pessoas com alto patrimônio. Então, cara, tá realmente na moda para esse pessoal mais ao espectro da esquerda dizer que isso tudo que eu tô te falando são mitos, mas a verdade é que esses mitos, eles são comprovados após a implementação de cada imposto. E eu não tô falando aqui que o mero aumento de imposto vai causar a fuga dos ricos. Igual eu te mostrei, o imposto de renda pode ser com que não cause a fuga dos bilionários. Porém, quando a gente começa a analisar impostos sobre patrimônio, é esse padrão que a gente começa a ver. Porque, embora existam países em que a tributação parece ser mais alta que a nossa, ela não efetivamente é mais alta do que a nossa. Então sim, dependendo do imposto, dependendo do país, aumentar o imposto pode fazer com que essas pessoas fujam daquele país. Isso não é um mito, especialmente quando falamos sobre impostos que incidem sobre o patrimônio. Então, essa comparação que o José Cobori fez nesse vídeo, pegando os números da OCDE, por exemplo, e estabelecendo uma comparação simplória, apenas baseada em números, enquanto negligencia as exceções desses países que são insanas, leva as pessoas a tirar conclusões equivocadas e absurdas de que esses países são mais justos porque cobram quase metade da riqueza dos ricos, ou que se triplicarmos o imposto no Brasil, os ricos não vão fugir porque lá o imposto é mais alto, que eles não têm para onde ir. Mas se ele tá usando os Estados Unidos e o Japão como base para dizer que a gente deveria aumentar o imposto porque
não necessariamente o rico vai fugir quando você aumenta esse imposto. Então sim, eu tenho que concordar de uma forma estranha com ele, porque os ricos eles não fogem quando o imposto aumenta, mas quando o imposto é eficiente. No caso de países como os Estados Unidos, ele simplesmente não é eficiente. Ele não consegue tributar o rico, ainda que ele pareça ser para o rico. Isso só pode significar duas coisas. Ou o José quer copiar o imposto de mentirinha dos Estados Unidos para fingir que a gente está tributando os ricos, ou ele desconhece essas exceções tributárias e está pedindo por um aumento que ele não entende necessariamente os efeitos possíveis. Mas o fato, cara, é que as pessoas, elas perdem tanto tempo nessas discussões idiotas discutindo vantagens que não existem e que já não funcionam em outros países, que abandonam as discussões sobre propostas que realmente ajudariam as pessoas mais pobres e se perdem cada vez mais numa vingança motivada por ideologia contra os ricos sem nem perceber. Ah, Rafael, mas você só fica aí criticando, você não tem nenhuma proposta pra melhorar? Olha, cara, eu geralmente só gosto mesmo de ficar criticando, primeiro porque é mais fácil e depois porque é muito divertido. Mas eu tenho uma proposta que eu acho que pode melhorar esse cenário. E se, ao invés da gente tentar copiar as alíquotas altas dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos e um monte de outras coisas que não funcionam pra reduzir a desigualdade aí, por exemplo, nós utilizássemos as ferramentas que eles usam para proteger os mais pobres, como a isenção gigante que existe nos Estados Unidos. Ou pegar o exemplo de países que vocês amam e que vocês sempre usam como exemplo de modelo tributário que gera justiça social. Os países nórdicos, cara. A Suécia e a Noruega, por exemplo, eles não têm impostos sobre herança e nem sobre doação. Se você defendesse algo como isso, você provaria instantaneamente para todo mundo que você tá nessa luta realmente para reduzir a desigualdade, porque uma medida como essa, ela faria com que os pobres pagassem a mesma coisa que os ricos pagam de imposto de herança. 0%. Da noite pro dia. Seria uma medida completamente funcional. Nós não faríamos com que os pobres perdessem mais bens, empresas, em processos caros e complexos de inventário. Isso permitiria que o grosso da população pudesse doar os bens em vida sem ter que pagar impostos. Imposto de herança, imposto de doação é algo que só enriquece os advogados, planejadores financeiros, contadores, assessores de investimento, consultores que vendem produtos muitas vezes terríveis. Aqui eu tô advogando contra a coisa que me dá dinheiro, porque eu, como planejador patrimonial e sucessório, eu só ganho porque o inventário é caro e porque o imposto de herança tá aumentando. E também porque existe um imposto sobre doação. Então, cara, se você quer mesmo justiça social, eu te pergunto de novo, não é mais fácil fazer com que o pobre pague o mesmo imposto do rico, que é 0, do que apostar mais uma vez em uma política que não dá certo em lugar nenhum para fazer o rico pagar o imposto do pobre? UFM, procurando bons motivos para não fugir. Mas tá difícil? Esse programa não é recomendado para pessoas que acham que o imposto é baixo. Em caso de suspeita, um psiquiatra deverá ser consultado.